curso Aplicação Taquara. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de literatura? Vamos aprender mais um pouco sobre essa expressão artística, sobre esse conteúdo cultural tão bacana para o nosso conhecimento? Vamos iniciar? Agora nós vamos começar a falar de uma das mais importantes escolas literárias, o modernismo. Vocês vão ouvir falar do modernismo agora, no final da segunda série do ensino médio, e continuarão falando do modernismo ao longo de toda a terceira série. Essa escola literária é tão importante que perdura até os dias atuais, e nós vamos falar de autores renomados, conhecidos, que vocês ainda hoje leem em suas obras. Aqui nós estaremos falando do modernismo em Portugal e entender como surge toda essa divulgação, todo esse questionamento através de poetas e autores tão expressivos para esse período. Vamos iniciar falando do contexto histórico, nós sempre iniciamos dessa forma, e em Portugal nós temos datas específicas com fortes marcas relacionadas a esse protesto, a esse período de conflito também. Então nós temos aqui, olha, na Europa, porque nós estamos falando de Portugal, de um período entre guerras, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a chamada Belle Époque, que vamos dizer assim, o despertar, é a eclosão de várias manifestações artísticas teatrais e relacionadas mesmo a essa valorização do delicado, do expressivo, as vanguardas europeias, que aí estão mais relacionadas às questões da arte, especificamente, pintores e esculturas, e as revoltas literárias contra o objetivismo científico. Nós estudamos o quê? Nós estudamos um período do realismo, onde o foco era exatamente em torno das ciências, das novas descobertas e do papel disso tudo dentro da vida do homem. E com isso, em 1910, nós temos o quê? Em Portugal, viu, pessoal? A proclamação da República, a monarquia perde força e essa república ela perdura de 1910 a 1926. Com isso, nós temos um domínio do Partido Democrático, com a predominância centro-esquerdista, a questão da oposição ao governo, né? E a participação do país na Primeira Guerra Mundial. Instabilidade política e social, porque vocês sabem que todo conflito que envolve grandes guerras, ele vai criar mesmo essa turbulência, essa instabilidade toda na vida econômica, social de todo mundo. E em 1926 acontece o golpe de Estado, marcado justamente para conseguir derrubar essa ditadura militar de Salazar, acontecendo tudo isso em Portugal. O modernismo, ele lá em Portugal também se caracteriza por 3 gerações. Quando nós formos estudar o modernismo no Brasil, vocês vão perceber que acontece a mesma coisa aqui. Mas lá em Portugal, de acordo com essa cronologia, nós temos a primeira geração, chamada de Orfeu, a segunda geração, chamada de presencialismo, e a terceira geração, que é o neorrealismo, como se fosse um resgate daquele cientificismo acontecido anteriormente ao modernismo. O que acontece durante essa primeira geração? A gente tem o início em 1915, com a fundação da revista Orfeu, e em 1927 ela finaliza justamente quando surge uma nova publicação jornalística e literária, que é chamada de Revista Presença. E terminou em 1940, justamente quando surge esse neorrealismo que nós estaremos falando aos pouquinhos aqui nas nossas aulas. Então aqui aparece na imagem para vocês, uma imagem da publicação da revista Orfeu, que serviu como porta-voz, como direcionamento desses artistas envolvidos com o modernismo em Portugal. Então essa primeira geração foi chamada de orfeísmo, a segunda geração de presencismo e a terceira de neorrealismo. Agora nós vamos falar dos principais escritores de cada uma dessas gerações. Na primeira geração nós temos Fernando Pessoa e Mário Sá Carneiro, que têm todos eles como característica muito forte comportamento iconoclasta, ou seja, eles são muito baseados em fortes símbolos.
Na segunda geração, na presença, a gente tem autores como Branquinho da Fonseca, José Régio e João Gaspar Simões. Eles já são mais elitistas, eles não estão preocupados em agradar ao público, não, eles querem mais aquela coisa onde os intelectuais prevalecem. E na terceira geração nós temos Ferreira de Castro, Carlos de Oliveira, Fernando Namora, Alves Redol, José Cardoso Pires e Virgínio Ferreira. Qual é a característica dessa? É uma literatura mais engajada, mais crítica. Percebam uma coisa importante, vocês não precisam decorar o nome de todos esses artistas, mas precisam relacioná-los ao movimento, por isso que a gente está colocando o nome de todos eles aqui, para que vocês com certeza conheçam quem foram esses intelectuais, escritores e artistas que marcaram forte presença durante o modernismo em Portugal. Quais são as características dessa primeira geração chamada de orfismo? É o domínio da metafísica e do mistério. Impregnados de uma religiosidade esotérica, ou seja, ligada às questões místicas, o gosto pelas ciências ocultas e tudo que está relacionado a tudo isso. Fernando Pessoa é o poeta mais significativo da literatura modernista portuguesa porque ele tem características muito peculiares que a gente vai estudar já já. E se nós formos pontuar a marca do orfismo, nós temos desejo de escandalizar o burguês é a classe economicamente dominante, o desajuste social e cultural, o cosmopolitismo, ou seja, mais enfoque para os centros urbanos, o elitismo, incorporação das propostas das vanguardas, onde há toda uma visão à frente do seu tempo, e a idolatria do poético, do não prático e do não burguês. A idealização é uma forte marca do orfismo. Então ele constitui o primeiro movimento propriamente moderno em Portugal e se iniciou em 1915 com a revista Orfeu, como nós já falamos, certo? Então esses jovens eles estavam muito insatisfeitos com essa zona de conforto que começa a surgir em Portugal, que surge em Portugal durante esse período entre guerras. De ideias futuristas, porque vocês sabem que tudo aquilo que está ligado à intelectualidade tem a visão do futuro, eles se entusiasmam com as mudanças culturais que começam a acontecer do século XX e defendiam a integração de Portugal no cenário da modernidade europeia. Vocês sabem que Portugal, de todos os países europeus, é aquele que caminha mais lentamente. A França, a Itália, são países que têm uma visão mais dominante relacionada à questão cultural, enquanto Portugal caminha de uma maneira mais lenta. Então o desejo desses artistas modernos era colocar o Portugal também inserido nesse cenário de ideias avançadas, de ideias de vanguarda. Então essa geração de Orfeu aqui, olha, como nós já dissemos, aparece a imagem deles aqui, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Amado de Souza Cardoso e Santa Rita Pintor. Então esses artistas, esses escritores foram os mais conhecidos. Ainda falando do orfismo, que hoje é praticamente o conteúdo total da nossa aula, nós vamos falar sobre esse importante poeta português que foi Fernando Pessoa. Então ele é conhecido como o poeta dos heterônimos, que é uma característica muito interessante que a gente vai conhecer agora. Então tá aqui, olha. Quando a revista Orfeu foi publicada no seu primeiro número, eclode esse movimento modernista em Portugal. Mas ela sairia um segundo número, né, onde houve aí uma possibilidade, ela não foi publicada, justamente porque todo o foco de movimentação cultural desse período acabou meio que se perdendo e foi substituído pela revista Presença, que é a segunda geração. Fernando Pessoa é um poeta expressivo, onde ele cita com muita força algumas de suas frases muito interessantes. Ele tem um dos trechos da sua poesia, um trecho muito interessante, poético, onde ele diz que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a sentir que é dor, a dor que deveras sente. Então olha
como ele analisa de uma maneira muito profunda como o poeta se expressa dentro do seu sentimento e da sua visão diferenciada de mundo. Então ele tem uma frase também muito interessante na sua obra, onde ele diz que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Fernando Pessoa tem como forte marca a análise profunda do mais interior do homem, da sua visão psicológica e da sua visão existencial. Ele nasceu em Lisboa em 13 de junho de 1888, ele foi órfão e perdeu os pais muito cedo, e depois ele é levado para a África do Sul, onde começa a iniciar seus estudos. Em 1905, ele regressa a Portugal e matricula-se na Faculdade de Letras e assiste às aulas por algum tempo, mas acaba abandonando os bancos escolares porque ele precisava se dedicar mesmo às questões de trabalho. Mas isso não impediu a riqueza da sua produção artística. Em 1912, ele aparece como crítico da revista Águia e 3 anos depois ele lidera o grupo da publicação da revista Orfeu e passa a colaborar em muitas outras. Ele teve um papel na parte jornalística muito presente. Em 1934, ele participa de um concurso de poesia promovido pelo Secretariado Nacional de Informações de Lisboa e recebe o 2º lugar. Infelizmente, ele teve uma morte muito prematura. Em 1935, ele recolhe-se doente no hospital e falece. Mas a sua obra, ela é um legado que permanece até os dias de hoje. Então ele tem uma característica muito diferenciada, onde mesmo com o seu homônimo, Fernando Pessoa, ele publicou várias obras com nomes diferenciados, que não podem ser chamados de pseudônimos, porque o pseudônimo é um apelido, um nome que um escritor utiliza para não divulgar o seu próprio. Mas no caso de Fernando Pessoa, não, ele tinha várias personalidades. Ele tinha uma produção diferenciada em cada um dos seus heterônimos. Então, um deles era Álvaro de Campos, que tinha uma poesia marcada pela inquietação e personalidade ligada à cidade, ao urbano. Então, ele tinha uma consciência da vida, do progresso, ele estava mais relacionado à visão mais presente da poesia. E acreditem, todos esses heterônimos tinham assinaturas diferentes, descrições físicas diferentes, tudo isso expresso através do próprio Fernando Pessoa. Já Ricardo Reis era uma outra personalidade, e ele escrevia mais sobre temas clássicos. Ele fazia um resgate ao Carpe Diem, que nós estudamos lá no Arcadismo, onde vive o momento presente. E ele tem essa cultura ao paganismo, ao homem de uma forma bem isolada, uma visão bem interior e profunda das questões humanas. Já Alberto Caeiro, das 3 personalidades mais presentes de Fernando Pessoa, era aquele chamado, considerado até mais jovem, mas que Fernando Pessoa chamava de meu mestre Caeiro, porque para ele era aquele que estava mais próximo da sua própria personalidade. Seus poemas mais importantes eram o Guardador de Rebanhos e poemas completos de Caeiro, e ele estava sempre com uma questão muito reflexiva, questionadora, analisando o mundo, a proporção dos sentimentos e o que nós estamos fazendo no mundo. Por isso, Fernando Pessoa, com as suas próprias características pessoais muito conflituosas também, ele se sentia muito próximo de Caeiro. E os poemas assinados por Fernando Pessoa, onde ele se identificava com ele mesmo, têm facetas diferentes. As obras dos seus heterônimos e a obra de Fernando Pessoa têm características diferenciadas. Por isso que esse poeta é tão significativo da literatura portuguesa. Então ele estava relacionado ao vago, ao sutil e ao mesmo tempo ao complexo. Fernando Pessoa tem uma obra maravilhosa, que é o livro do Desassossego. E é um livro que você não deve ler em sequência, você deve abrir páginas aleatoriamente, que você vai encontrar mensagens preciosas ali dentro da obra desse maravilhoso poeta português.
Então eu coloquei aqui para vocês um mapa mental, justamente destacando as características dos heterônimos mais constantes de Fernando Pessoa. Eu espero que vocês estejam atentos ao conteúdo da aula de hoje e nos vemos na próxima. Até lá!